João capítulo 9, vamos ler de maneira alternada esse texto, vamos ler o capítulo todo. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ele respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Prosseguiu Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos.
E respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Fala com a gente, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no capítulo 8, tema de domingo passado no primeiro culto, nós estudamos a ideia de Jesus, ou a afirmação, de Jesus ter sido a luz do mundo. João 8,12 diz de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que Jesus afirmou, irmãos? Que ele era a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vamos falar junto? Eu sou a luz do mundo. E o que é interessante é que Jesus não é apenas um teórico, Jesus não apenas está dizendo, olha, eu sei o que é a luz do mundo, eu vou filosofar sobre a questão de ser a luz do mundo, eu vou mostrar para vocês todo o saber envolvido. O que nesse texto, de João capítulo 9, Jesus vem fazer, ele vai intervir na história humana para mostrar o que é ser de fato a luz do mundo no coração das pessoas, na vida das pessoas, que é todo esse texto, que nós lemos ele por completo, é porque é quase como se fosse uma grande história. Porque você percebeu aí os personagens envolvidos aqui, tanto Jesus, como os fariseus, os pais do cego, e o cego e os discípulos, e cada um parece que tem uma opinião a respeito da história do cego ou da cegueira desse homem. E o que é interessante nessa história toda é que, para pensar, reflete aqui comigo, se alguém fosse apresentar, se você fosse apresentar um homem cego de nascença para Jesus, e esse homem fosse curado, como a Bíblia fala aqui para a gente, que isso nunca havia acontecido antes, um cego de nascença, eles não sabiam de histórias semelhantes a essa, os seus questionamentos seriam questionamentos parecidos com os dos discípulos e dos fariseus? O que eles perguntaram? Os discípulos perguntaram o seguinte, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Essa foi a pergunta dos discípulos para Jesus. O que aconteceu? Já que a lógica dos discípulos era o seguinte, se há alguma aflição nessa pessoa, se há algum sofrimento nele, no fato dele ser cego, isso é fruto de algum pecado. Ora, se ele é cego de nascença, ele não pode ter pecado, porque ele nasceu ali, né, sem ter cometido nenhum pecado. Essa era a ideia, a lógica dos discípulos. Então, fica um nó teológico na cabeça deles. Bom, se ele não nasceu, já nasceu dessa maneira, não teve nenhum segundo para que ele pecasse, o que é que aconteceu? E a teoria de muitos é que talvez fosse os pais que haviam pecado e por isso os filhos nasceram dessa maneira. Eles eram, meus irmãos, detetives do pecado. Se não foi ele, deve ter sido os pais dele. Mas a gente vai achar nessa história toda algum pecado que vai justificar a razão desse homem ser cego. Jesus vai explicar para ele que as coisas não eram assim. Mas vamos olhar o segundo grupo com a segunda pergunta, o grupo dos fariseus. E ele diz o seguinte, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Os fariseus diziam que Jesus não era de Deus. Porque não guarda o sábado, esse era o motivo. E por que ele não guardava o sábado? Porque Jesus curava no dia de sábado, e diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles? Como é que isso ficou esquisito na cabeça dos fariseus? Dos discípulos a gente já viu, dos fariseus foi um pouco diferente. Ora, esse homem, Jesus, não guarda o dia de sábado. Se ele não guarda o dia de sábado, ele é um pecador. Se ele é um pecador, ele não pode curar. Se ele não pode curar, esse homem não foi curado. O que é que aconteceu? Houve alguma mágica, algum charlatanismo, alguma enganação. Por isso que eles vão lá perguntar para o cego o que é que de fato aconteceu. Porque eles não acreditam que o homem tão pecador que não guarda o dia de sábado, essa é a ideia deles sobre Jesus, pudesse ter curado esse cego de nascença.
no meio dessas duas discussões aqui, meus irmãos, dos discípulos perguntando das origens e das razões dos pecados, para os fariseus perguntando, questionando como é que esse homem que cura no dia de sábado, desobedece à lei do Senhor, pode curar, parece que não está faltando o que é principal aqui nesse texto. O que está faltando, meus irmãos, é o olhar sobre a coisa certa. O olhar certo é que existe uma pessoa no meio dessa história. Você repara que tanto os fariseus como os discípulos, eles não têm o foco na questão da pessoa do cego, do sofrimento que ele passou e da bênção que ele agora teve, porque agora enxergou. Diante de um milagre tão maravilhoso, tão libertador, de olhos que agora podem discernir cores, discernir pessoas, discernir todo um campo visual, isso parece que não interessa. Vamos ficar debatendo quem é que pecou e vamos ficar debatendo o que é curar ou por que essa pessoa curou num dia de sábado e por isso não é pecador e essa história toda que a gente falou. O foco dele não está na pessoa, mas nesses princípios menores, meus irmãos. E Jesus se apresenta como a luz do mundo, e em primeiro lugar nesse texto aqui, para mostrar para a gente o foco. Uma luz que veio despetrificar, tirar as pedras do coração das pessoas. O foco de Jesus, nesse texto inteiro, é de mostrar de uma maneira ou de outra quem são os verdadeiros cegos da vida. Para esse ponto, os verdadeiros cegos da vida não são aqueles que... Os verdadeiros cegos da vida são aqueles que ficam debatendo questões menores. E aqueles que enxergam de verdade podem até não ter a sua vista física restaurada, mas aqueles que têm no coração aquilo que é principal na vida, que é o amor. Os discípulos estão cegos, meus irmãos, porque eles são radicais na proposta de enxergar onde está o pecado. Os fariseus estão cegos porque eles são radicais de perceber e de tentar debater toda essa questão sobre o sábado. E Jesus é o que verdadeiramente enxerga, porque ele é radical na questão do amor. Porque fazendo assim, porque amando as pessoas, nós vamos cumprir toda a lei de Deus. Porque se você retira o amor da palavra de Deus, meus irmãos, você tira aquilo que é o resumo de todos os mandamentos. Jesus falou, olha, lendo todas as escrituras sagradas, a lei e os profetas, a gente precisa fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Retire o amor, você tem sabedoria, você pode ter conhecimento, você pode ter instituição, mas você não tem o povo de Deus. Olha o cego, é o que Jesus chama a gente, e não a cegueira. Olhe a transformação e não as minúcias da lei. Olhe o bem maior e não o detalhe. Agora, você quer transformar a sua relação com Deus numa relação estéril? Esquece o amor e coloque todas essas coisas que você vai ver o seu coração diante de Deus morrer para a vida. São Agostinho disse uma frase tão bonita e tão verdadeira: põe amor em tudo o que fazes e as coisas terão sentido. Retira delas o amor e elas tornar-se-ão vazias. Põe amor em tudo o que fazes e as coisas terão sentido. Retira delas o amor e elas se tornarão vazias. O que Agostinho está falando aqui, na verdade, é um eco de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu faça milagres, ainda que eu faça caridades, ainda que eu faça um monte de coisas, se no meu coração não houver amor, todas essas coisas serão vãs, elas não terão sentido.
Por isso Jesus fala, ou deixa claro aqui para a gente, que o cego, sobre esse assunto, são os fariseus e são os discípulos que enxergaram tudo, todas as minúcias, todo o contexto, mas deixaram ali uma pessoa cega e sem se alegrar com ele naquilo que realmente precisava. Sabe por que Jesus é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo nesse texto porque ele veio tirar o nosso foco de nós mesmos, meus irmãos, e colocar o nosso foco em Deus. E agora a gente vai para esse ponto, e mais especificamente no embate de Jesus com os fariseus. Vamos lá, o que é que realmente estava no debate? Então os injuriaram e disseram a ele: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Os fariseus estavam dizendo: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, Jesus, nem sabemos de onde é. E respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Vocês são tão inteligentes, mas vocês não conhecem esse homem que me fez abrir os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Esses homens aqui também estavam perdidos. Como é que vem você aí, cego, ensinar para a gente que sabe tudo de lei? Até aí a gente ainda pode até perceber uma certa arrogância, mas dá para tolerar. Mas agora, falar isso para Jesus? Como é que vem o Senhor aí, e no dia de sábado, cura, e subverte tudo aquilo que nós sabemos como detentores da total verdade de Deus? Como é que o Senhor vem fazer isso e ensinar a gente? Coisa nenhuma. Porque o grande erro dos fariseus, sim, foi a sua vaidade e foi o foco deles em eles mesmos, de acharem que de algum momento eles podiam controlar o Deus a quem eles serviam. E o que a Bíblia nos apresenta é um Deus incontrolável pelas mãos humanas, um Deus soberano. Um Deus, meus irmãos, eu acho interessante isso, a gente fala muito em oração, a gente precisa sempre orar, mas a ideia de que a gente pode controlar Deus em oração é uma grande bobagem. A gente pode orar, pode jejuar, o que Deus quiser vai ser feito, o que Ele não quiser não vai ser feito. Estou dizendo isso como estímulo para você não orar. Por favor, não é isso. É para você não usar a sua oração como uma forma de tentar, dentro de você, domesticar um Deus que é livre e soberano. Isso é impossível, meus irmãos. Deus não está do lado daquilo que a gente pede, Deus está do lado da sua vontade e da sua verdade. Se a nossa vontade, se a sua vontade e a sua verdade for a nossa oração, Ele está com a gente. Mas para isso a gente precisa ter a submissão de entender quem é o Senhor da história, não é verdade? De quem é que está mandando, de quem é que está no controle de todas as coisas, de quem é que ordena tudo. Os fariseus sabiam muito bem quem é que ordenava todas as coisas. Sabe quem era? Eram eles. Eles é que sabiam interpretar a lei como ninguém. E o que Jesus fez, para eles não tinha a menor lógica. Como é que esse homem, que não é nenhum discípulo autêntico de Moisés, porque transgride a lei, vai curar um cego? Gente, tem um homem no meio dessa história, mas tudo é porque o Deus deles era o seu próprio ventre. E uma coisa que aprendi lá do tempo de seminário, uma frase importante, que a graça, ela é a desgraça do poder. Como eu disse, os fariseus podem tentar domesticar Jesus, ou tentar domesticar Deus, mas a graça, ela é tão livre, que ela coloca o poder sem o seu poder de fato. E tira a gente do nosso foco, tira o foco do homem. Não é quando o homem deseja, mas quando Deus assim quer. Não é como ou da maneira que o homem deseja, mas da maneira como Deus quer. E pobres fariseus, esses verdadeiramente cegos, achando que as suas esmolas e que a sua falsa piedade alcançaria o amor de Deus e o manipularia para que eles estivessem sempre sentados no seu trono. Gente que vivia batendo no peito e dizia: eu faço, eu realizo, eu dou esmola, eu sou filho de Moisés, eu sou discípulo de Moisés, eu sou filho de Abraão. Esse cara sou eu.
confiança própria, meus irmãos. Confiança própria. E o cego, que não entende nada de nada, só sabe de uma coisa. Olha, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejam. Agora vocês decidem o que vocês querem chamar Jesus. Mas que ele é poderoso para abrir os meus olhos, isso ele foi. E olha como é que a postura dele é diferente. Olha como é que a postura do cego é diferente. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, eu gosto dessa frase, expulsaram Jesus. Você imagina? A gente expulsar Jesus da igreja, expulsar Jesus. A gente precisa ficar sempre atento com essas coisas. Encontrando, ele perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o cego respondeu e disse: quem é, Senhor, esse Filho do Homem, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: você já o tens visto. É ele que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Eu quero conhecer esse Messias. Quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Então, eu só posso fazer uma coisa: me prostrar diante dos teus pés e adorar e reconhecer a tua soberania e reconhecer o teu poder. O Senhor é o cara. Olha que contraste com a postura dos fariseus. Esse Deus não pode contradizer aquilo que a gente é e o nosso lugar. O cego, ele simplesmente se submete: Senhor, eu só quero ser levado pelos teus braços. Onde isso se encaixa na nossa vida, meus irmãos? Ainda que a gente saiba que nós fomos conquistados pela graça de Deus, volta e meia, como os fariseus, meus irmãos, que não são pessoas distantes no tempo, mas próximas do nosso coração, próximas do meu coração, próximas do coração de todos nós, a gente começa a colocar um monte de coisa, um monte de realidades, para que de alguma maneira a gente justifique que a vida está centrada em nós. É o famoso, o que Gálatas também, o livro de Gálatas, Paulo vai bater, é Jesus e mais alguma coisa. Paulo vem falar o tempo inteiro que é a graça de Deus. O que te liga a Deus? É a graça de Deus. E o que mais? E a graça de Deus. E mais alguma coisa? A graça de Deus. E mais alguma coisa? A graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo, que morreu pela sua vida, sendo você ainda pecador. Você nasceu em pecado, impossibilitado de chegar à presença de Deus pelos seus próprios esforços, herdou a morte eterna, essa é a sua condição, mas Deus enviou Jesus para resolver esse problema, e ele morreu na cruz por você, a fim de que o seu sangue te purificasse de todo o pecado, e ressurgiu para dizer que todos os nossos pecados estão perdoados. E somente crendo nisso você pode ter acesso a Deus. Somente crendo nessa história você pode de fato ser salvo. Mas aí o tempo vai passando, a gente coloca mais uma coisa. É o Evangelho mais isso. É o Evangelho mais a minha posição. É o Evangelho mais as minhas obras. É o Evangelho mais a minha espiritualidade. É o Evangelho mais isso, mais aquilo. O texto nos lembra, e os fariseus fazem lembrar, que é Cristo e Cristo somente. É a graça de Deus que nos une. Porque a vida não está centrada em nós. O relacionamento que a gente tem com Deus não está centrado naquilo que a gente faz. É centrado no que Cristo Jesus fez pelas nossas vidas. E quando a gente reconhece isso, é claro que a gente vai obedecer a Jesus. Mas a primeira postura é a adoração. Senhor. O Senhor é que é todas as coisas. O Senhor é que resolve todos os problemas. O Senhor é que eu quero entregar minha vida. O Senhor é do lado do Senhor que eu quero andar. É do lado do Senhor que eu quero viver. E não, Senhor, que bom que o Senhor me chamou para o seu time. Que eu posso contribuir demais com a sua obra. Senhor, eu nada sou. Eis-me aqui para viver contigo na força do Senhor. Prosseguiu Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que não vejam, que não veem e vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso nós também somos cegos? E respondeu-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Essa pergunta, acaso também nós somos cegos, é uma pergunta irônica. Você quer dizer que a gente é o verdadeiramente cego? Jesus diz exatamente isso. Se você dissesse,
se você dissesse nós vemos, quando você diz nós vemos, o pecado subsiste em você. Se você diz é comigo, eu vejo, eu sei, os pecados subsistem em você. Mas se vocês fossem cegos de verdade, os cegos que Jesus quer que a gente seja, dependendo da sua graça, confiado nele, aí vocês não teriam pecado nenhum. Sinal de que a obra de Deus, interessante isso, de alguma maneira, a obra de Deus, ela nos faz enxergar. De uma outra maneira, a obra de Deus nos faz ficar cegos. Ela nos faz enxergar quem Deus é, mas nos torna cegos para que a gente saiba que a nossa vida só pode ser guiada quando a gente segura na mão de Deus e vai. Sabe por quê? Ele é a luz do mundo. E com isso eu já encerro. Porque Jesus Cristo traz esperança ao desesperado. Jesus também é a luz no fim do túnel, meus irmãos. Um detalhe pequeno, a gente não pode esquecer nesse texto. Se não fosse as discussões dos fariseus e as perguntas dos discípulos, como é que o texto seria? Jesus vê um cego, Jesus cura, o cego vê, o cego vai para casa. E acabaria a discussão desse texto. A humanidade que complicou, né? O fariseu, os discípulos, os pais, todo mundo complicou a história, mas a história é simples. Jesus cura os cegos. Não pode esquecer o detalhe mais simples no texto, que talvez seja um dos mais importantes. Um homem sem esperança enxergou a luz para a sua vida. E Deus continua agindo de diversas maneiras nas nossas vidas. Não sei como, mas Deus não desampara os seus filhos. Não sei o que e como e de que maneira Deus vai fazer, porque eu não tenho controle sobre Ele. Eu quero que Ele tenha controle sobre as nossas vidas. Mas Deus continua cuidando dos desesperados, dos aflitos, dos corações ansiosos, da gente que chegou com problema na presença de Deus. E a gente vai colocando um monte de coisa e esquece o simples fato de que Deus tem poder para ser a luz do nosso mundo. A luz do mundo, a luz do nosso coração, a esperança da nossa vida, um Deus que nos viu no chão, mendigos, e nos achou e nos transformou, e continua fazendo essa obra na salvação das nossas vidas, e na resolução de muitos problemas que a gente tem, meus irmãos. E quando a gente está desesperado, a gente precisa lembrar da simplicidade desse texto. Tira os discípulos, tira os fariseus, tira os pais do cego, só lembra de Jesus o cego, Jesus cura o cego e ponto final. Não estou dizendo que ele vai, eu não sei o que Deus vai fazer, como eu disse, eu não sou secretário nem dono de Deus, eu sou servo, eu quero ser servo, todos nós queremos isso, mas que ele pode? Ele pode, por isso eu vou orar. Porque ele pode realizar milagres, ele pode, de que maneira, não sei, quando, não sei, em que área da sua vida, não sei, mas ele pode. Essa é uma das simplicidades do texto que a gente não pode deixar de levar para casa, porque ele traz a esperança ao desesperado. Sabe por que Jesus é a luz do mundo? Porque Jesus veio tirar as pedras do nosso coração e lembrar da gente que sem amor, de nada a vida valeria. Sabe por que é a luz do mundo? Porque ele veio tirar o nosso foco de nós e colocar o nosso foco em Deus e em Deus somente. Sabe por que é a luz do mundo? Porque ele veio trazer esperança a nós que estamos desesperados. Não existe desesperança para aquele que conhece a Jesus. Porque ele é a luz desse mundo que veio iluminar o nosso caminho, a nossa história. Você confia nesse Deus? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus de toda graça. Louvo o teu nome, te bendigo, Senhor, por poder ler, pregar, Senhor. Obrigado por esse privilégio de sempre pregar a tua palavra, Pai. E poder beber, Senhor, da tua voz, Senhor, que mostra esse Cristo Jesus, dono da minha vida, dono dessa igreja, dono da vida de cada um, Senhor, aqui, que é capaz de transformar os corações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio mostrar para a gente que no meio dessa história tem um cego, tem uma pessoa sofrendo, Senhor. E não deixa a gente se desviar do caminho, Senhor. Ainda que a gente ache que a gente está nele, Pai.
colocando as nossas questões, seja como os fariseus, seja como os discípulos colocaram, e a gente deixe de amar aquilo que está diante de nós, Pai. Porque quando a gente faz isso, toda a nossa religiosidade, ela se torna vã, Pai, porque ela não é coberta, ungida, Senhor, derramada, transbordante do amor do Senhor nos nossos corações, do Senhor para com a gente e da gente para com o nosso próximo, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, o Senhor nos lembra que o nosso foco não está na gente, Pai. Mas está no Senhor, não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Não é a gente que te controla, Senhor, é o Senhor que controla a gente. Não é aquilo que a gente faz, que faz com que o Senhor nos ame, é o seu amor, Pai, por nós, que faz com que a gente seja o que a gente é e o que a gente pode ser, Pai. E por isso não deixa a gente ter essa atitude farisaica que tantas vezes namora, Senhor, com o nosso coração. Não deixa não, Senhor. Mas a atitude do pecador arrependido, do cego, Senhor, aqui, que só pode dizer uma coisa: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu reconheço quem o Senhor é. Reconheço a tua soberania e os teus planos, ó Pai. E por último, Deus, nós te pedimos, se o nosso coração está angustiado, se o nosso coração está triste, se o nosso coração precisa de um milagre, que nós lembremos da simplicidade desse texto, Senhor. Era um homem cego, que não via e que foi curado. E ponto final, Pai. Esse é a dimensão e o tamanho do teu poder, Pai. Queremos essa fé simples, verdadeira e poderosa para os nossos corações, dia após dia, Senhor. E oro em especial para aqueles que se achegaram diante do Senhor hoje, que talvez estejam com esse coração tão apertado por as causas as mais diversas, Senhor. Eu oro pela vida desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Como igreja do Senhor Jesus, a gente aqui quer colocar essas vidas diante de Ti, Pai. Ó Senhor, é o Teu poder que vai agir e nós cremos nele, por isso pedimos age, Senhor. Por isso pedimos, traz alívio, Senhor, traz resposta, traz cura, Senhor, traz esperança, Senhor, porque lemos aqui que o Senhor é capaz de fazer todas essas coisas e muito mais, ó Senhor. Por favor, Pai, abençoa essas vidas, essas famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.